Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nós vamos deixar o QR Code com as nossas mídias sociais para todos aqueles que quiserem se comunicar conosco, se comunicar com o Instituto, conversar, até vir aqui conversar com a gente. Lembrando que, se vocês gostarem, deixa aí o like no canal, recomenda para outras pessoas. E hoje nós estamos aqui de novo recebendo a doutora Meiriane, que trabalha com a gente. Doutora Meiriane, que agora é internacional, ela está vindo do estágio que ela fez no Canadá e vai conversar aqui um pouquinho com a gente sobre essas novidades lá de fora que ela vai trazer para nós. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo jóia? E aí, como é que foi estar no Canadá? Viajar é sempre bom, né? E no contexto de viajar profissionalmente, acho que é muito engrandecedor para a gente em nível profissional. Tive a oportunidade de acompanhar o serviço do Dr. Michel Gagné. Para quem não sabe, Dr. Michel Gagné foi um dos cirurgiões que cunhou a técnica, né? Deu o nome à técnica do sleeve. Então, a técnica hoje mais realizada no mundo inteiro para cirurgia bariátrica. E tive a oportunidade de acompanhar o serviço dele por quase um mês. Bem interessante. Embora hoje a gente ainda tenha um pouco dessa visão de que aqui no Brasil a gente faça uma medicina muito diferente, mas graças à tecnologia, aos meios de comunicação, a gente vê que a informação ela chega a todo canto. E a gente acaba fazendo uma medicina muito parecida com a medicina que a gente chama de ponta, né? Os países que a gente até admira. Então, o que eu pude observar é trocar experiência com ele, mas eu vi que, no final das contas, a gente também tem uma medicina de qualidade, mas tem algumas inovações que eles estão fazendo lá, começando a testar, que, de fato, ainda não temos aqui no Brasil, e acho que talvez logo mais vai ter alguém fazendo aí algum protocolo nesse sentido, mas ainda demora um pouquinho. Então, diferente da visão brasileira, a visão dele e do serviço dele lá no Canadá é que a cirurgia mais realizada no mundo hoje é o sleeve. É o sleeve. Perfeito. Porque aqui no Brasil tem muita gente que defende que a cirurgia ainda mais realizada aqui no Brasil é o bypass e não o sleeve. Os dados, eles mostram que no Brasil ainda se faz mais bypass do que sleeve, né? Mas fora, no mundo, a cirurgia mais feita é o sleeve. Por que você acha que aqui no Brasil é o bypass? Uma discussão pessoal. Opinião. Talvez por quem trouxe primeiro a cirurgia bariátrica para o Brasil. Eu acho que talvez tenha sido por isso. Os cirurgiões que trouxeram a bariátrica faziam bypass e acabou virando talvez uma cultura. Foi passando para os cirurgiões mais novos e acabou sendo uma técnica a mais difundida no Brasil. Mas a gente percebe dentro do centro cirúrgico, nos meios, que isso é uma coisa que provavelmente vai... Se já não mudou, está mudando daqui a alguns anos, vai ser um pouquinho diferente. Eu acho que o bypass, ele é feito... É uma ótima cirurgia, mas os cirurgiões são muito conservadores. Então, quando você pega cirurgiões mais velhos, que têm mais tempo fazendo, muitos deles ainda fazem mais bypass do que sleeve. E quando eu vejo cirurgiões mais novos, eu vejo mais sleeve do que bypass. Você vê de forma diferente? Não, acho que é bem parecido. Inclusive, tem um estudo que deve ter uns 2, 3 anos, que ele avalia justamente isso, né? A capacidade de um cirurgião novo e um cirurgião um pouco mais experiente de mudar o que ele faz no dia a dia. Então, a hora de treinar o cirurgião para uma técnica nova é quando ele é mais novo. Quando ele chega numa determinada idade, tem uma tendência a fazer do mesmo jeito que ele fazia há 10 anos atrás, porque, no final das contas, a gente mexe com um trabalho manual, né? Então, quanto mais você faz igual a mesma coisa, melhor você desempenha aquela atividade. E a cirurgia tem muito disso. Então, talvez... Acho que você está certo e talvez seja uma explicação boa esse estudo aí, que os cirurgiões mais novos eles conseguem se adaptar melhor às técnicas novas. E lá no serviço, no Canadá, onde você teve, eles fazem bypass também ou só sleeve? Eles fazem bypass também. Como alternativas de procedimentos bariátricos, eles fazem bypass, sleeve. Tem pacientes que querem muito, colocam um balão
intragástrico também. E assim como no Brasil recentemente foi liberada as cirurgias para reganho, né? Lá eles já fazem essas cirurgias quando o paciente tem algum reganho de peso. A gente chega nelas, mas vamos falar um pouco de balão. Lá eles ainda colocam bastante balão, tanto quanto aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é bastante comum o balão gástrico, né? Principalmente para o paciente que não é tão obeso, o paciente que não quer operar. Lá também é assim ou você viu de outra maneira? Assim, a visão que eu tive do pouco tempo que eu estive lá, das conversas que eu pude ter com a equipe do Dr. Michel Gagné, é de que eles deixam o balão para aqueles pacientes que chegam exigindo a colocação do balão. Não é uma alternativa que o médico deu para o paciente. Então, o paciente que veio já buscando o balão, eles acabam colocando. Como é que você... Eu não sei se você conseguiu ver lá, mas aqui no Brasil nós temos nos últimos anos, até com as mídias sociais, com conversas como essa que nós estamos tendo, você acaba tendo um pouco mais de divulgação do trabalho da bariátrica, do trabalho, que algumas pessoas vão entender como propaganda. Lá tem muito mais propaganda, você chegou a ver muito mais propaganda de cirurgia bariátrica, de balão, e por isso as pessoas vêm? Assim, o que eu observei, e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas no Canadá que não estavam necessariamente vinculadas ao centro cirúrgico, ao hospital que eu estava acompanhando, é que as pessoas têm um desconhecimento da bariátrica. Então, não é uma coisa que é de senso comum, como aqui no Brasil já está amplamente difundido. Perfeito. Inclusive, nós somos um dos países no mundo que mais faz cirurgia bariátrica. E a gente faz muito uso da mídia social, nós médicos no Brasil, as pessoas, os próprios pacientes bariátricos, eles divulgam bastante pós-operatório. E lá isso não é comum. Entendi. Então, não está dentro da rotina deles esse tipo de divulgação. Então, o que eu percebi na rua, nas interações que eu pude ter fora do hospital, é que as pessoas não têm conhecimento. Eu sou cirurgiã bariátrica. Elas não entendem muito bem o que você faz. Você tem que explicar. Acho que é um pouquinho diferente do que acontece nos Estados Unidos, que essa divulgação é tão ampla massiva, né? E massiva quanto aqui no Brasil. Eu me lembro de estar nos Estados Unidos, num metrô em Nova York, dentro tem uma do propaganda, metrô, tem uma propaganda no médico lá, venha fazer... Com preço e tudo mais. Com preço e tudo. Na época era aquela New Lap Band que eles tinham, que era uma banda nova que eles estavam colocando no estômago para obesidade, lógico, foi alguns anos atrás. Mas eu sempre achei ali, sim, propaganda, né? Aquela coisa mais pan. Eu acho que com as mídias sociais a gente está tentando dar um pouco de informação. Sim, de preferência de qualidade, né? Que eu acho que sim. Isso. E me fala uma coisa, em relação ao você está falando de novidades. Por exemplo, se a gente fosse comparar hospital aqui e hospital lá, você vê diferença? Olha, eu confesso que eu fui com uma expectativa de ver uma grande diferença nos serviços. E é o que eu falei no começo. Talvez em detrimento da gente ter bastante informação, a informação chegar em qualquer canto no mundo hoje, o que eu percebi é que é muito parecido, muito semelhante. A forma como os processos dentro do hospital, eu tive o cuidado de folhear o prontuário, ver o que eles utilizavam de prontuário, o que eles pediam de material, onde que o material estava alocado nas salas cirúrgicas, como era a recuperação pós-cirurgia, em que local os pacientes eram alocados. E é muito semelhante ao que a gente faz aqui, né? Eu vejo que, às vezes, dependendo do hospital que você compara no Brasil, os processos são mais rápidos lá do que aqui, mas isso é uma coisa de determinados hospitais, que eu imagino que lá também deva ter de um hospital para outro, que eu não consegui perceber uma vez que eu fiquei num hospital só, mas achei que o serviço bem semelhante, a prestação de serviço médico é muito semelhante ao que a gente faz aqui no Brasil. E, por exemplo, dentro da sala de cirurgia, hoje nós vamos numa sala de cirurgia aqui em São Paulo, principalmente, você vai lá, você tem desde o que a gente chama de carrinho de anestesia, a mesa cirúrgica, os materiais de vídeo, né, os aparelhos de laparoscopia. Você vê lá também assim, bastante semelhança, então nós diríamos que nós estamos bem? Eu diria que sim. O material é bem semelhante, eles usam as mesmas marcas que a gente usa aqui, por exemplo, de grampeador, né? Então as marcas são bem semelhantes, a tecnologia é praticamente a mesma. As salas cirúrgicas são equipadas iguais, inclusive os aparelhos, se você comparar, as marcas são as mesmas que a gente utiliza aqui. Então aquela discrepância que a gente tinha
de uma medicina de ponta há 20, 30 anos atrás, se a gente comparasse cirurgicamente com o Brasil, e falar assim, tem uma grande discrepância de qualidade de material, hoje eu não consegui identificar isso enquanto eu estive lá. Acho que tem bastante semelhança com o que a gente faz. Mas agora vamos colocar uma pimenta no meio dessa história. Você acha que é muito semelhante a São Paulo ou o resto do Brasil? Porque eu acho delicado, porque eu vejo São Paulo como um polo de turismo médico. Pessoas vêm para São Paulo para receber o melhor tratamento do Brasil. Nós temos em São Paulo os melhores hospitais e assim por diante. Você compararia a São Paulo? Como é que você vê o resto do Brasil? Você já teve mais no interior, esse tipo de coisa? Assim, confesso que eu não tenho muita know-how, digamos assim, para falar de outras regiões mais afastadas, embora eu já tenha morado em pelo menos 3 estados, é o terceiro estado do Brasil que eu moro. Eu sou mineira, morei e fiz faculdade em Brasília, Distrito Federal, e agora eu moro aqui em São Paulo. Mas são 3 estados que eles acabam sendo estados centrais, né, que tem uma quantidade de dinheiro, de recurso, talvez comparado com outros lugares não tenham tanto. Mas eu imagino, pela conversa que a gente tem com colegas que fazem a mesma coisa que a gente, que o material é bem semelhante. Obviamente que se eu comparar um hospital público de ponta em algum interior com um hospital público de ponta aqui em São Paulo, com certeza vai ter alguma discrepância um pouco maior. Mas não tenho know-how para poder afirmar essa diferença. Mas comparado, por exemplo, com Montreal, São Paulo é uma cidade muito maior, né? Em número, por exemplo, de robô, né? Comparar o Da Vinci. Enquanto eu estava lá, tive a curiosidade de perguntar quantos robôs tinha nos hospitais. É uma cidade que tem 3 robôs do Da Vinci. Então, na hora que você compara com São Paulo, que São Paulo tem um monte de robô que eu não sei nem contar, você vê que nós temos as mesmas tecnologias. Então, mas o resto do Brasil realmente não saberia pontuar. E fala para mim, o obeso lá no Canadá, que você viu, o paciente obeso. O paciente obeso aqui no Brasil, tem diferença? Você sentiu alguma coisa de diferente deles? Porque assim, a minha visão, e é uma visão, né, de poucas coisas, é que o americano ele tem uma obesidade, às vezes, um pouco diferente da obesidade brasileira. Até porque nós tem padrões alimentares entre o Brasil e os Estados Unidos que é muito diferente, né? Então, o padrão alimentar americano ele é muito mais cheio, inclusive em carboidratos e açúcares e assim por diante, ultraprocessados do que o nosso. Que o padrão brasileiro. E o canadense? Você sentiu que ele é mais próximo aqui, Brasil? Ele é mais próximo americano? A impressão que eu tive é que ele é muito mais próximo do Brasil do que dos Estados Unidos. Ali, as características do paciente, as características do serviço prestado. De fato, eles têm uma comida que se assemelha um pouquinho mais com a comida americana, então eles, de fato, fazem uso de ultraprocessados, talvez numa quantidade muito maior. Você conversa com um americano e com um canadense, eles até te trazem assim, que brasileiro tem comida de verdade, porque a gente come bastante carne, a gente come arroz, a gente come feijão, come bastante verdura. E eles têm a rotina de comer muito lanche, muita coisa pronta na rua. Mas a impressão que eu tive é que são, de fato, semelhantes aos obesos que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O comportamento é mais ou menos o mesmo, o perfil, talvez, de obesidade central e tal, acho que é bem parecido. E você, dentro lá da cirurgia, você vê no pós-operatório, lá no Canadá, alguma coisa que é feita diferente daqui do Brasil? No serviço do Dr. Michel, eu achei que é muito semelhante ao que a gente faz, né? Faz um acompanhamento multidisciplinar. Psicóloga, nutricionista, atividade física. Atividade física, todas as recomendações e orientações certinhas. O pós-operatório, o controle com exames, né? Então, é bem parecido. Assim, o que eu achei bastante interessante, porque foi em relação aos outros serviços dentro do Canadá. O Canadá é um país que a maioria da população, na verdade, tem acesso
ao serviço público de saúde. Então, existe o serviço público e o serviço privado é, na verdade, o serviço particular. Eles não têm planos de saúde que nem a gente conhece aqui no Brasil. Então, o paciente, uma vez que ele opta, por exemplo, operar com o Dr. Michel Ganhé, a clínica dele, ele vai pagar os serviços completamente no particular. O que traz uma discrepância de tratamento e de acesso a exames completamente diferente. Lógico, lá dentro da clínica dele, ele tem protocolos que se assemelham demais ao que a gente já faz aqui no Brasil. Então, o paciente tem uma lista de exames que tem que ser feitas para poder operar, que inclui endoscopia, né? Então, a gente tem uma série de coisas que no serviço público é diferente. Então, na hora que eu tive a oportunidade de conversar, o serviço público deles tem uma demanda tão grande de bariátrica, a fila é tão extensa... Quanto aqui no Brasil. Quanto aqui no Brasil. Mas, por exemplo, eles operam paciente sem pedir uma endoscopia, porque se faz a endoscopia, o paciente não consegue chegar na cirurgia. Então, é uma coisa bastante diferente que talvez aqui no Brasil seria inaceitável, né? Então, quer dizer que lá no serviço público do Canadá, nós enfrentamos, ou os pacientes enfrentam o mesmo tipo de espera que no serviço público do Brasil, e talvez façam algumas coisas sem tanto detalhamento lá nesse serviço público do Canadá, coisa que aqui no Brasil nós achamos impraticável. Exato. Eu não consigo enxergar, fazer uma eu bariátrica assim, num paciente sem ter uma endoscopia prévia. Foi assim, tomei quase um susto, né? No momento que me comentaram isso. Achei completamente fora da nossa realidade. Mas, comparando, por exemplo, os pacientes que são operados lá são todos operados por videolaparoscopia. Coisa que não é uma realidade em todo o serviço público aqui no Brasil que faz bariátrica. Então, tem vários serviços públicos de referência de bariátrica que fazem cirurgia aberta até hoje, né? Você sabe, assim, uma vírgula, né? Nós tivemos na Alemanha, eu e minha esposa, há um tempo atrás, né? Conhecendo o serviço da Alemanha de diversas coisas. E eles estavam falando, lá é tudo público também, é exatamente a mesma coisa, né? Eles têm lá o serviço público, não tem um monte, tem um só. E, tipo assim, tem coisa que eles tiram do corpo humano, que aqui no Brasil... nós mandamos para patologia em 100% dos casos, que eles simplesmente não mandam por uma gestão de custo. De custo mesmo. De custo. Algumas coisas que a gente olha e fala, pô, é caro, mas a gente manda em 100% e lá não. É diferente, né? É uma medicina... Bem diferente. Não dá para falar melhor ou pior, acho que diferente. Realidades diferentes da nossa. Completamente diferentes. E cirurgicamente, você vê alguma grande diferença? É muito parecido com o que a gente faz, né? Inclusive, ele que ensinou os grandes cirurgiões que temos no Brasil a operar, enfim. Mas achei bem semelhante com o que a gente faz. Eles têm pequenas diferenças, assim, de material que utiliza, mas não achei muita discrepância, não. Os resultados? Você provavelmente ficou pouco tempo, talvez não tenha acesso, mas o que eles te passaram de resultados? Você diria que é o mesmo que do Brasil? Acho que é bem semelhante com o que a gente tem também. Legal. Bem semelhante. Então vamos falar um pouquinho do que você trouxe, que chama-se cirurgia para reganho de peso. Então, lá tem reganho de peso também? Tem também. Tem também. Você acha que é bastante pouco? Você teve acesso aos dados de lá? Porque aqui no Brasil nós estamos falando em 30%, 35% dos nossos pacientes com reganho de peso. Olha, não tive acesso aos dados de lá, mas os dados, eles se repetem, né? Você vai olhar os dados científicos, no geral, eles são semelhantes ao que a gente já tem. Então, imagino que não seja muito diferente. Perfeito. E as conversas informais que eu pude ter com a equipe cirúrgica é de que realmente é mais ou menos por aí. Mas falar assim, eu tenho um número do Canadá, de fato eu não tenho. E como é que é a cirurgia para reganho de peso lá? Ela tem alguma diferença? O preparo, o tipo de paciente, quem vai operar, quem não vai operar, ou simplesmente opera? Assim, o paciente teve reganho de peso e eles geralmente oferecem a cirurgia de reganho para o paciente. Perfeito. O que eu pude observar é que, na maioria das vezes, esses pacientes, os que eles optavam por operar por causa do reganho, eram os pacientes do sleeve. Eles não tinham reganho no bypass? Tinham também.
observei pacientes com reganho de bypass também, mas eles acabavam entrando com medicação, Ozempic, Wegovy, por um pouquinho mais de tempo. Por quê? Por que você acha que esse paciente do bypass ele foi muito mais para esse lado de medicações? Acho que até pela dificuldade técnica da gente mexer na configuração do bypass e modificar de forma que o paciente tenha uma nova ativação para perda de peso, né? Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Eu também acho. Eu acho que aqui no Brasil mesmo, quando a gente pega um paciente com bypass que reganhou peso, você reflete muito mais de você... É muito difícil de mexer com esse paciente, muito difícil. Não é impossível, temos cirurgias para isso, mas é uma complicação um pouco maior, porque ele já tem uma derivação intestinal, depende do tamanho dessa derivação, depende do que sobrou de balte gástrico para que a gente consiga tentar trabalhar. Fatores, né? E o sleeve já é uma cirurgia mais prática, né? Então, lá você pegava sleeve com reganho, ia para onde? Pois é, tem o convencional, né, de fazer uma bipartição por vídeo, mas o que eu achei incrível, que é extremamente inédito assim, nos últimos anos, é a cirurgia magnética. Quando você fala, só para a gente explicar aqui, porque acho que não é tão falada aqui, existe uma técnica que está cada vez mais em utilização aqui no Brasil, chama-se bipartição intestinal, principalmente para reganho de peso. Essa bipartição intestinal nada mais é do que uma derivação do intestino feito no antro gástrico, fazendo com que o estômago tenha duas saídas, uma pelo duodeno e uma para baixo por essa derivação. Técnica essa que foi desenvolvida, um dos desenvolvedores é o Dr. Luiz Carlos, lá no nosso Instituto Castro, e já fazendo isso desde 2004. Então, nós temos pacientes com essa bipartição intestinal há 21 anos já. Sim. Inclusive, apresentado no trabalho, foi apresentado no Congresso de Cirurgia Magnética. Eu tive a oportunidade de ir lá. Mas uma das coisas assim, diferentes que eu pude ver que a gente não tem é justamente isso. Como né? é essa cirurgia magnética? Vamos lá, vou tentar dar uma explicação um pouco mais clara. Nós vamos tentar deixar depois um desenho, um vídeo, acho que é bem legal. Nós vamos deixar no nosso site para quem quiser ver. Ainda é uma coisa lá está em que estágio isso? Desenvolvimento ou pleno funcionamento? Eles já passaram da fase de teste em animais, então eles já estão fazendo já estão em teste em humanos, mas na verdade assim eles já estão no terceiro protocolo de testes em humanos, então eles já testaram algumas. Mas ainda não 100% liberado. Não 100% liberado, ainda é um protocolo de pesquisa ainda. E o paciente tem acesso a esse procedimento se ele assinar o termo de consentimento de pesquisa e tal. É um estudo que ele é gerido pelo coordenador, é o Dr. Michel Gagné, mas é um estudo multicêntrico, então tem envolvimento de vários países no mundo aí. Então é uma coisa que logo pode estar aqui no Brasil para a gente fazer. Exatamente. Conta pra gente, como é que é essa história? Então, o que acontece? A cirurgia magnética, ela é basicamente... na hora que você faz a derivação intestinal, você vai construir essa derivação, o que a gente chama de anastomose, a partir de 2 ímãs. E o racional de usar isso é que o ímã ele faz uma pressão, de certa forma, estável em toda a circunferência da anastomose e teria menos isquemia na borda da anastomose, coisa que às vezes a gente tem que lidar numa anastomose, por exemplo, do bypass, faz isquemia na borda, paciente pode abrir, paciente faz úlcera por causa da isquemia. Então, o racional é isso, teria menos isquemia e menos fístula em decorrência disso, menos reação inflamatória. Eles começaram a estudar essa ideia e desenvolveram 2 dispositivos que, no caso dos pacientes que tiveram reganho de peso, então fizeram, por exemplo, o sleeve, eu conseguiria ter acesso para a colocação do dispositivo, via endoscopia, e eu alocaria o outro dispositivo via, depois que o paciente deglute, via videolaparoscopia, e assim, os 2 dispositivos, eles conseguem se acoplar, e no meio deles forma
buraco que seria a anastomose. Tá, vamos lá. Qual o tamanho desse dispositivo? Vamos começar por aí. Tá, os protocolos que eu pude observar lá, eles testaram vários tamanhos, e os tamanhos que eles estão atualmente é 50 milímetros a 70 milímetros para as anastomoses gástricas. 50 milímetros é algo... 50 milímetros. 50 São 5 centímetros. Mais ou menos isso. Isso, exatamente. Um pouquinho mais do que meus 2 dedos aqui. Exatamente. Fininho, gordinho, compridinho. Fininho, deve ser mais fino que meu dedo, eu imagino, pelo tamanho que eu vi. É um dispositivo que ele parece um retângulo com as bordas um pouco mais arredondadas. Certo. E esse você engole. Isso, são dois, eles são muito semelhantes os dois. Você engole antes do procedimento, 2 horas antes do procedimento. Como é um dispositivo magnético, você consegue identificar onde que o dispositivo está por raio-x. Então, o paciente deglute 2 horas antes do procedimento e vai fazendo radiografias. Até ele sair do estômago e parar no intestino. Parar no intestino. Quando para no intestino, o cirurgião está autorizado a colocar esse paciente na mesa para ser operado. E aí, esse paciente que tinha um sleeve, lembrando, a ideia é confeccionar uma anastomose que o paciente não tinha, de uma distância do final do intestino delgado, você tem que contar uma distância, e aí você aloca esse dispositivo e gruda numa parte que tem que estar no estômago. Mas e aí, né? Como é que a gente vai chegar com outro dispositivo no estômago? E aí vem o pulo do gato. Eles colocam o dispositivo via endoscopia, então tem um cirurgião que fica disponível para, no momento que o cirurgião principal que está operando por vídeo falar, meu dispositivo está no lugar, eu preciso que você encaixe o segundo. E aí ele vai fazer a endoscopia intraoperatória e alocar no estômago o outro dispositivo que falta. Tá. Então, vamos lá. Eu engoli, a gente espera 2 horas, ele vai estar no meu intestino. Nós anestesiamos o paciente, entramos por laparoscopia, fazendo os furinhos. Durante esse período, a gente acha esse que está no intestino, que está dentro aqui do intestino agora. E aí eu entro por endoscopia, coloco outro no estômago e faço clique. Exatamente. Eles se juntam e a gente deixa ali. E essa anastomose vai ser formada... 7 alergias. E aí, depois disso, o dispositivo sai nas fezes sem nenhum tipo de problema para o paciente. E está feita uma nova anastomose, está feita uma nova cirurgia bariátrica chamada bipartição intestinal. Exatamente. Muito interessante. E o resultado? Bem, ele tem alguns resultados, não só do serviço dele, resultados do mundo inteiro, e eu tive a oportunidade de estar no 3º encontro de cirurgia magnética do planeta, né, o que é extremamente inédito. E os resultados são 0 úlceras de borda de anastomose, 0 fístulas, né? E a complicação mais grave que eles tiveram foi o dispositivo não desceu e não saiu no cocô, e eles tiveram que tirar o dispositivo por colonoscopia. Foi um caso de 2 pacientes, pelas apresentações que eu vi. E a perda de peso, que é o que interessa para a gente. Sim. E aí? A perda de peso é semelhante à cirurgia convencional. Só que o paciente ele tem menos reação inflamatória na anastomose, então os fatores complicadores do pós-operatório, eles são reduzidos. O paciente não tem, às vezes tem dor, então isso é bem reduzido no pós-operatório. Perfeito. Lembrando a vocês que estão em casa, nós fazemos isso, lógico que não magnético, como isso é um protocolo ainda em testes, mas nós fazemos isso por laparoscopia, Sim. que é essa junção do estômago com o intestino, que uma é o que cirurgia. A gente faz convencionalmente com os grampeadores, né? A gente faz hoje por laparoscopia com os grampeadores. Isso. Agora me explica uma coisa, eu não sei se você teve acesso a isso lá, esse paciente, para ele fazer essa junção magnética, o paciente que tinha um pouco de refluxo porque ele ganhou peso, melhora com isso? Ou você não chegou a ver a parte de refluxo lá? Não, eles não apresentaram a parte de refluxo, não. Mas eu imagino que melhore. Mas porque esvazia rápido Exatamente. o estômago. Você sabe que muitos dos nossos pacientes que tinham a bipartição intestinal,
eles têm menos refluxo porque você tem uma aba aberta, né? Então, o esvaziamento gástrico é muito Agora, mais sim, rápido. o que é claro é que, metabolicamente falando, é uma cirurgia que controla muito melhor diabetes e outras doenças associadas a hormônios, né? Bacana, né? Achei sensacional, assim. Eu não vejo a hora de chegar isso no Brasil para a gente testar, né? Seria bom, né? É, com certeza. Bom, já que nós estamos falando disso, saiu uma nova normatização do CFM, né? Sim. Liberando... Um pouquinho antes de eu viajar, inclusive. Isso, acho que foi agora, faz um mês e pouquinho. Faz um mês e pouquinho. E essa nova normatização libera justamente... Libera não, né? O que as pessoas têm que entender é assim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica já via com bons olhos algumas técnicas cirúrgicas, principalmente essa bipartição intestinal e uma outra técnica chamada SADS, com muito bons olhos há muitos anos. Então, há muitos anos a medicina já mostra trabalhos e mais trabalhos da eficiência dessas cirurgias. No entanto, o CFM, né, Conselho Federal de Medicina, finalmente botou uma câmara de profissionais médicos e aprovou, dando o selo deles para cima desses tipos de cirurgia. Então, já eram realizados, como nós falamos, já eram realizados há mais de 20 anos, por exemplo, lá no Instituto, nós já fazemos com excepcionais resultados, mas agora foi totalmente aprovado pelo CFM. Né? Isso significa que talvez um dia, inclusive, vai ser uma liberação até mais fácil pelos planos de saúde, que hoje eu são acho que mais o passo próximo. Prévio à liberação dos planos de saúde, é justamente o que já aconteceu há um mês e meio, né? E o que você acha disso? Você acha que é bom? Você acha que nós deveríamos reoperar mais pacientes de obesidade que já voltaram a ganhar peso? O que a gente, inclusive, saiu no Congresso americano há 2 semanas, né? Saiu um estudo grande no Congresso americano que você entrar nas mídias da sociedade brasileira, elas inclusive divulgaram esse trabalho, que foi que ainda a cirurgia bariátrica a longo prazo é o tratamento para obesidade que garante o melhor resultado e o mais duradouro. Então, comparado às famosas canetinhas, o resultado a longo prazo, a cirurgia bariátrica ainda é melhor. Então, eu imagino que esses pacientes que tiveram reganho, eu acho que, de fato, daqui a alguns anos, a gente vai estar operando mais esses pacientes do que hoje a gente opera a partir dessa liberação que nós tivemos. E eu acho que é um passo importante, porque tem pacientes que a gente consegue operar, perdem peso, não tem uma real mudança do hábito de vida, reganham, e a gente consegue ter outras ferramentas para tratar esse paciente de novo e ajudar ele de novo, tentar chegar no resultado. Até porque hoje a maior parte das operadoras, elas liberam cirurgia bariátrica, não reoperação para a cirurgia bariátrica, o que hoje ainda é uma coisa muito mais feita no particular, um custo inclusive maior para fazer muitas dessas reoperações. Mas eu acho que não dá para fazer isso em todo mundo. Acho que nós temos que ainda selecionar muito bem os pacientes. Acho que o paciente que opera de obesidade, ele ainda tem que ter aquele vínculo de que eu estou operando de obesidade, a minha segunda chance está acontecendo, e você só sentar e esperar que venha mais uma, eu acho que não é por aí, porque senão você está só sempre acreditando que é só a cirurgia que vai resolver. E nós continuamos, acho que na mesma, né? Sim. Eu não sei como é que eles veem lá, acho que deve ser semelhante a isso, que o que resolve a obesidade é a mudança de comportamento. Com certeza. Então, se você não muda, não tem jeito. Exatamente. Então, acho que a visão deles é exatamente essa também. Então, quer de fato mudar o estilo de vida. A cirurgia é para isso, é para te dar um time de você conseguir mudar o seu estilo de vida. E se você não faz isso, você vai reganhar. Então, aí fica a reflexão. Será que esse paciente que fez a primeira cirurgia bariátrica dele reganhou peso em 5, 10 anos, ele realmente está preparado para fazer um novo procedimento porque ele reganhou? Será que ele não precisa ser trabalhado em outros aspectos? Talvez ter uma equipe multidisciplinar mais forte ali em cima dele para fazer ele perder o peso que ele reganhou com medicação, do que eu submeter ele ao procedimento e talvez terceirizar ali um pouco a responsabilidade. Enfim, eu acho que realmente tem que ser um paciente que a gente tem que selecionar. Eu acho que lá, pelo menos na clínica, a minha visão de seleção é separada ali em 3 grupos. Eu acho que o grupo número 1, que é o que eu falo para todos os pacientes, venha para a clínica, vamos fazer
exames para ver como está a sua cirurgia. Porque realmente você tem cirurgias que o padrão anatômico, né, que nós deixamos pós-operatório é muito bom. Tem cirurgias quando o padrão está alterado. Sim. Eu acho que quando o padrão está alterado, a indicação é cirúrgica. Sim. A segunda colocação, o segundo grupo, é aquele paciente que reganhou peso porque ele teve um evento adverso à vida dele. Que Então, desencadeou um desequilíbrio. Por exemplo, algumas mulheres que engravidaram posterior à cirurgia bariátrica acabaram engordando novamente por causa dessa gravidez, ou tiveram algum evento na família traumático que levou ele a ganhar peso, mas agora ele já está mais estável. E o terceiro grupo, que é o grupo que continua engordando, não é que ele engordou, ele continua engordando, porque ele está com o hábito de comer doce, de beber refrigerante, de beber bebida alcoólica ou de petiscar. Quer dizer, ele está com um hábito ruim, quase como um vício pós-operatório. E esse é o cara que eu acho que tem que ser tratado e bem tratado antes de levar. Ele porque reoperar não vai tratar vício. Não vai tratar o vício. Não vai resolver o vício. Esse é o ponto fundamental. Então, todos os outros eu acho que tem colocações cirúrgicas, menos esse aqui. Eu não sei. Concordo plenamente. Como é que está a tua visão? Agora, voltando aqui, já que você falou das canetas, né, dos Mojaros e assim por diante, como é que está lá? Lá é Mojaro? Lá já tem mais? Porque nós já sabemos que, para quem não sabe, o Mojaro hoje veio e vão vir uma em cima da outra, né? Vão vir algumas canetas nos próximos, talvez ainda esse ano, talvez acho que o ano que vem, algumas canetas ainda mais potentes em relação à perda de peso do que o Mojaro. Então, assim, eu acho que os próximos anos vai ser uma avalanche desse tipo e algumas patentes caíram, né? Então, de medicação. E aí, lá tá no Mojaro ou lá já está mais à frente? Como é que tá? O que acontece? Eles enfrentam o mesmo problema que a gente, né? É caro. É caro. É caro. Então, na hora que você faz coloca na ponta do lápis o tanto que você tem que usar da caneta comparado à cirurgia bariátrica, o que eu pude perceber é que os pacientes acabam optando pela cirurgia bariátrica, pelo menos dentro do serviço do Dr. Michel Gagné. As canetas são caras, o tratamento fica caro para eles, não é tão barato assim. Então, se assemelha um pouquinho ao problema que a gente brasileiro. tem, embora as pessoas estejam usando ampla e difusamente as canetinhas aqui no Brasil. Inclusive, saiu recente também uma resolução obrigando a ter receita, justamente para não ter esse uso inadvertido, né? E eu vou falar para você, eu acho que foi a coisa mais correta, mas assim, demorou muito para isso. E não é para puxar, porque o paciente tem que ir lá no médico fazer... não, é porque tem muita gente usando errado. O pessoal simplesmente ia na farmácia, comprava a caneta, usava de qualquer jeito, com qualquer dose, passava mal, tinha efeitos colaterais e, fundamentalmente, não trazia o resultado que era para trazer. Já cansei de pegar pacientes no consultório que vira para mim e fala assim, eu tomei Ozempic e não aconteceu nada. Não resolveu. Aí a primeira pergunta é, quem te deu? Veja bem. A minha vizinha falou que usou essa dose. Pegou, começou a usar. Lógico que não vai ter resultado. Não sabe usar, não sabe para que usa, não sabe como realmente... Em qual momento da vida usar. Eu acho que assim foi a decisão mais correta. Com Demorou certeza. Para acontecer. Foi essa situação de trazer isso para uma normatização médica. Com certeza. E falando das canetinhas aí, vale lembrar outro estudo recente que saiu das canetinhas, né? Que assim, o que acontece? Quando você usa a caneta, perde peso, mas você não está, de fato, mudando o seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, a qualidade dos alimentos que você ingere, não faz atividade física, ou seja, não tem massa muscular, você não está mexendo no seu metabolismo, você vai perder massa magra e massa gorda. Sim, vai perder músculo. Vai perder músculo junto. E aí, o que acontece? E isso, o que o estudo trouxe recente foi exatamente esse dado, de que o paciente perdeu bastante peso, parou de usar a caneta, ele não mudou o hábito de vida, ele reganhou. Só que na hora que ele reganhou o quê? Tecido gorduroso, só que ele já tinha perdido massa magra, que ele não vai conseguir repor a massa magra porque ele não está fazendo atividade física. Então, na hora que eu pego esse paciente no reganho pós-canetinha, esse paciente tem menos massa magra, mesmo com o mesmo peso, do que o paciente comparado com ele mesmo, antes de usar a caneta
porque ele perdeu massa magra no processo e quando ele reganhou só tecido gorduroso. Ou seja, terrível. Muito terrível. pior, metabolicamente falando, né? A gente sabe que o tecido gorduroso é extremamente ativo metabolicamente, é muito pior, muito mais danoso para o paciente. Eu acho que as canetas, elas estão vindo com uma propaganda de que elas têm o mesmo poder que uma bariátrica. A primeira coisa que ninguém percebe tem o mesmo poder num paciente mais magro, porque eles estão olhando para percentual de peso perdido. Sim. E se você comparar pacientes que tenham sobrepeso, uma obesidade grau 1 é uma coisa, na obesidade grau 2 e 3 é outra coisa. Sim. Às vezes, inclusive, eu já vi alguns trabalhos mostrando ali numa obesidade grau 2, grau 3, grau 4, nós usamos as canetas e o paciente perdeu tanto quanto uma bariátrica, porque o primeiro mês é fácil, gente. O difícil é a manutenção dessa história. O difícil é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º mês. Depois disso. Então, assim, avaliar a perda de peso inicial é fácil demais. O primeiro mês Sim. é tranquilo. O difícil é você fazer esse acompanhamento. O difícil é você parar. Eu fiz uma conta. Você pega um paciente que tem 30 quilos para perder. Se ele começa a tomar um Ozempic, que hoje deu uma barateada, está na casa aqui no Brasil de uns 900 reais, ele vai precisar tomar esse Ozempic por algo entre 7 e 10 meses para perder os 30 quilos. Aí ele perdeu os 30. Aí ele deveria usar ainda mais tempo para manter a perda de peso dele. Exato. Mesmo numa dose mais baixa. Mais baixa. Então, isso é o que ninguém que faz a propaganda da canetinha fala. Ele tem que subir a dose, descer a dose, e mesmo descendo a dose, inclusive, todo mundo não sabe, as canetas foram feitas para você usar pro resto da vida. Então você pode sim usar, porque a obesidade é uma doença crônica, pro resto da vida, uma dose mais baixa. Só de manutenção. Pode. Você deveria usar até você ter a mudança de do fato, comportamento. De vida. Né? É isso aí. E aí você pega aí e você fala assim, tá, beleza, então eu vou usar o Ozempic por um ano e meio. Então são R$900 por um ano. Nós já estamos falando de um tratamento que só com um único remédio, muitas vezes você tem que associar outras medicações, você está falando num tratamento de quase R$12.000 por ano, só para perder, fora para manter. É muito caro. Não é barato. Eu não acho que a quebra das patentes no Brasil vai trazer esse preço para um preço popular, para um preço mais acessível num tempo curto. E as drogas que vão vindo, que são mais potentes, como o Mounjaro, são efetivamente mais caras do que o Ozempic e os derivados dele. Concordo plenamente. Continua sendo uma ferramenta, mas é uma ferramenta para pacientes selecionados, como você mesmo falou. Em alguns casos, a gente pode até associar a caneta, por exemplo, para pacientes obesos, obesidade grau 3, justamente para diminuir o risco operatório. Então, o paciente perde um pouco de peso para operar. Então, ela está aí como uma ferramenta. Nós podemos usá-las principalmente depois da bariátrica. Exatamente. Esse paciente que já está começando a voltar, de repente, a ganhar um pezinho, se associa uma canetinha dessa, funciona magistralmente bem, porque aí você está sobrepondo o efeito da bariátrica com o efeito da medicação. Um negócio impressionantemente bom. Melhor do que pessoas comuns, inclusive. Sim, o que eu acho é assim, que tem o espaço para bariátrica, tem o espaço para canetinha, desde que sejam bem escolhidos os casos para cada um deles, né? Eu acho que a bariátrica vai continuar na nossa mesma realidade. Toada, chama-se obesidade. E é uma doença crônica, né? Então, vamos continuar fazendo bariátrica, vamos continuar usando as canetinhas. E eu, pessoalmente falando, eu realmente espero que venham canetas melhores. Que tem promessas de estudos fora de que vão trazer canetinhas com princípios ativos que, de fato, façam durar mais tempo essa perda de peso. Então, diminuindo o reganho. Então, que venham mesmo isso, porque a gente está lidando com uma doença que está em ascensão, o número de pessoas acometidas pela obesidade, com uma série de outras doenças graves associadas, né?
Então, eu espero que todas as ferramentas tecnológicas elas venham, de fato, para somar e ajudar a gente a tratar essa doença grave. Eu acho que, eu falei até aqui num podcast, num anterior, eu acho que quando perguntam se elas vão matar a cirurgia de obesidade, eu falo para vocês, gente, eu acho que sim. Mas não porque nós vamos parar de tratar o paciente obeso, mas porque eu espero realmente que essas canetas comecem a ser usadas para os pacientes que têm sobrepeso e impeçam eles de chegar daqui a algumas obesidade. Gerações, né? Exato. Não é uma coisa nós vamos progressiva. fazendo agora, nós vamos começando a tratar agora, evitar que o paciente entre nessa curva da obesidade, na doença propriamente dita ali na obesidade, aí eu acho que sim. Mas hoje, o paciente que tem obesidade, eu não acho que as canetas vão tratá-lo. Eu acho que a melhor alternativa para a obesidade ainda é a cirurgia bariátrica. Concordo plenamente e é o que a ciência mostra, né? Então... Não sai disso, Não né? sai disso. Então tá bom, vamos numa outra pauta aqui vamos voltar aqui no nosso conselho. O conselho também determinou, né, o conselho, de novo, Conselho Federal de Medicina, que pacientes com IMC entre 30 e 35 diabéticos possam ser operados, não precisam mais esperar o IMC acima de 35 para serem operados. De novo, lembrando que a sociedade brasileira, a sociedade médica, já falava disso há muitos anos, inclusive, acho que desde 2010 nós vamos em congressos e é defendido historicamente por nós médicos que fazemos essa cirurgia, o paciente que tem entre 30 e 35 é diabético, ele deveria ser operado. O que você acha disso? Eu achei, assim, primeiro uma decisão minimamente justa e honesta, né? Acertada. Né? Porque é o que a gente vem falando, e a gente já tocou nesse tema em outros podcasts que eu tive a oportunidade de vir, é que a partir do momento que eu faço uma intervenção para a doença obesidade, antes dela gerar outras doenças ou piorar outras doenças do paciente, isso é mais benéfico, claro. É melhor para o paciente. Então, se eu pego um paciente num IMC de 31, por exemplo, que é diabético tipo 2, mas ainda não é insulino dependente, eu provavelmente estou tirando ele do risco de usar insulina lá na frente. Então, isso acho que é minimamente acertada, né? E a resolução fala, inclusive, de outras doenças associadas que a gente pode já operá-los. Eu acho que aquela história que a gente comenta sempre, né? Por que você vai ficar sentado olhando a doença avançar para chegar lá na frente e a gente falar, peraí, eu posso te ajudar? Eu já posso te ajudar aqui, eu já tenho ferramentas para isso. Mas, lembrando a todos que estão em casa, essa foi uma normatização do Conselho Federal de Medicina. Isto não foi uma normatização da ANS, que é a agência que regula os planos de saúde. Isso quer dizer que os planos de saúde não são ainda obrigados a bancar, a autorizar cirurgias para esse paciente com IMC abaixo de 35. Então, as regras nossas de planos de saúde, que é IMC acima de 35 com 2 comorbidades, obesidade nesses níveis há mais de 2 anos, ou IMC acima de 40, continuam em vigência. Não mudou esse tipo de regra, né? Ainda não. A gente tem expectativa que as coisas que nunca vai mudar. Se modifiquem. Desculpa, a minha visão isso nunca vai mudar. Você acha que tem que mudar? Você acha que pode mudar? Eu espero, pelo menos. Mas agora eu vou te voltar a pergunta. Tá, por que você acha que isso nunca vai mudar? Porque a ANS, ela é, de uma certa maneira, um braço do SUS. Então, você não pode mudar uma regra para a ANS e não mudar essa regra para o SUS. E aí a gente entra nos custos mais uma vez, né? Aí a gente entra num debate. Eu vou falar. Muitos anos atrás, teve num congresso aqui em São Paulo, um médico italiano, e ele falou exatamente isso, que eu acho que é a mesma visão que nós temos hoje. Eles perguntaram para esse médico italiano, por isso que essa discussão de 30 é antiga nossa. Eles perguntaram para esse médico italiano se pacientes com IMC de 30 a 35 com diabetes deveriam ser operados lá no serviço da Itália e por que lá na Itália eles não operavam. Gente, isso foi em 2008. Foi há muitos anos atrás. E ele falou assim, nós não temos estrutura no serviço da Itália
para absorver operar todos todos os pacientes que têm sim. o IMC acima de 40, então estão mais doentes até do que esses. Nós já não estamos dando conta. Então, trazer o índice para baixo não vai resolver, na visão dele, o problema. E eu acho a mesma coisa no Brasil. Eu acho que assim, tanto o SUS quanto as operadoras, de uma certa maneira, eles não estão dando conta da demanda de pacientes com IMC acima de 40, com IMC acima de 35. Então, assim, eu não acho que... Eu acho que pode ser que passe um dia numa canetada de alguém, mas eu não acho... Racionalmente... refletindo, né? Eu acho que a gente tem que melhorar outros pontos do serviço de saúde. Para a gente conseguir chegar nesse antes disso, sabe? Muito antes disso, por exemplo. Nós estamos falando aqui, beleza, é um ótimo tratamento para o diabetes, mas quantos diabéticos tem no SUS hoje, até mesmo dentro de planos de saúde, que não conseguem tratamento com remédio, não conseguem tratamentos muito mais básicos do que esse. E a cirurgia bariátrica ainda é uma cirurgia de alto custo. Ela não é uma cirurgia de baixo custo. E não sai barato para o SUS também. Não sai barato. Precisa da equipe multidisciplinar. Para você ter menos complicações, você precisa de uma equipe que saiba lidar com esse paciente. Então, não é simplesmente pegar um médico recém-treinado, um médico que saiu da faculdade ontem, que saiu da residência ontem, botar para operar, que vai resolver o problema. Isso não vai, isso ao contrário, vai causar mais problemas. A gente sabe que você precisa ter experiência para resolver o problema. Precisa de um treinamento, né? Muito extenso. Isso daí a gente não precisa nem entrar num outro ponto que saiu recente, que é justamente as especializações médicas, né? Que é um absurdo. Que é um absurdo isso, querer transformar uma especialização médica que a gente leva anos para tentar suprir uma demanda do país para reduzir o custo. Na verdade, o país está num desespero para falar assim, olha, eu acho que o problema de saúde do Brasil é a falta de médico. Cara, o problema de saúde do Brasil vem do roubo que eles fazem em cima do orçamento que vai para a saúde. O orçamento que já é pequeno, ele não é grande, ele é menos de 10% do nosso PIB. Que não é muita coisa. Só para a gente fazer um paralelo comparativo, o Japão, que tem um PIB maior do que o Brasil, uma população menor, também gasta cerca de 10% a 12%, mas 12% de algo que é maior para uma população menor... Quer dizer que sobra mais. É muito mais do que aqui no Brasil. E aí você simplesmente fala, não, olha, nós vamos abrir um monte de faculdade de medicina, nós vamos jogar um monte de médicos no mercado, então eu vou pagar menos para o médico, porque esse era o objetivo global, é pagar menos para o médico, mas isso não vai resolver o problema. Primeiro porque esses médicos recém-formados precisam de treinamento. Segundo, eles precisam de estrutura para existir. E agora a gente já está na segunda fase desse problema aí, porque além de jogar um monte de médico recém-formado no mercado, agora esses médicos eles não acessam as residências médicas. Sim, porque tem poucas vagas. Exatamente. E fora, né, a nova filosofia de não fazer um treinamento especializado. Então, tem algumas especialidades que sobram vagas, mas saiu uma nova demanda do governo de simplesmente abrir especializações fast food, se pudermos chamar assim, para tentar compensar a falta de especialistas. Então, veja só, o que a doutora quis dizer é o seguinte, antigamente, para a gente chegar e estar sentado aqui, tanto eu quanto a doutora Meiriane, nós fizemos residência em cirurgia do aparelho digestivo e outras especializações. Isso levou de 4 a 6 anos para ser terminado. Simplesmente, numa canetada, alguém quer chegar lá e falar assim, olha, em vez de ser 6, vamos fazer o seguinte, faz rapidinho em 2. E aonde é que você acha que você abreviar a formação trará um profissional de melhor qualidade? Não vai você trazer. Vai suprir a demanda de saúde. E você não vai resolver o problema, porque o problema precisaria de um profissional bom e qualificado para ser resolvido. Precisa de hospital, um cirurgião. O que é um cirurgião se ele não tiver um hospital e o centro cirúrgico? Né? Então, qual o problema? Vamos falar da nossa fila, que nós estamos falando aqui de obesidade. Como é que precisa para resolver a obesidade? Cara, você precisa de sala cirúrgica. De sala cirúrgica, você precisa de equipamento, você precisa do aparelho de videolaparoscopia, você precisa de materiais. Não basta. Você tem o cirurgião e o paciente. Resolveu? Não resolveu. Quisera a gente que resolvesse, porque a gente, né? As salas cirúrgicas do SUS são sobrecarregadas. Por quê? Tem cirurgia do trauma, tem a cirurgia cardíaca, tem a cirurgia do tumor, tem a cirurgia
ginecológica, tem tudo, estão na mesma sala. Se você entra num hospital, tem lá 8, 10, 15 salas de cirurgia. Tem um monte de cirurgias rolando. Então, falta sala de cirurgia, falta equipamento, falta material. Aí não tem material. Gente, do mesmo jeito que não tem remédio no posto, não tem menos ainda tem material dentro do que é de alto cirúrgico, custo, né? No SUS. No SUS. Não tem, gente. Então, assim, não é resolvendo, botando mais profissionais de flash no mercado. Isso só serve para governo achar que vai pagar mais barato. Serve para isso. E para aumentar o número de processos. Porque o que aumentou nos últimos tempos é o número de processos, é o número de pessoas que não acreditam mais nos médicos. No profissional, né? Justamente porque a formação está mais ruim. defasada do que... A formação não é mais a mesma. Acabou certeza. a formação, né? Tá tudo de flash, faça aí você mesmo. Instituições onde você paga e tira um diploma, basicamente. Não, eu acho que está errado isso. Eu não consigo aceitar e não consigo ver isso como solução. Com certeza não é um bom caminho que está sendo tomado aí na nossa área da saúde, principalmente na pública, né? Bom, e essas foram as resoluções do Conselho. O que você acha em síntese de tudo isso? Eu achei que foi embora tardia... Boa. Foi uma resolução acertada, né? Mais tardia, dentro do contexto que a gente já estava vivendo isso há algum tempo. E é isso. Tá bom. Então vamos lá. Vamos ficar com 4 recados para você dar para o pessoal para a gente ir encerrando. Canetas. O que você vê? Rapidamente. Canetas. Mojaros e coisas do tipo. Funcionam, vão continuar tendo espaço. Elas precisam ser utilizadas de forma... sábia e bem orientada, e o profissional qualificado para te orientar isso é um médico formado na área que trata a obesidade, né? E achei ótima a resolução que, de fato, impõe a obrigatoriedade da receita. Passar com médico. Cirurgia revisional. Vai continuar existindo como já existia, né? Acho que a tendência nossa vai ser operar um pouco mais esses pacientes, uma vez que já está ratificado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, profissionais, cirurgiões que antes não tinham, às vezes, familiaridade com as técnicas de cirurgia revisional, eles vão buscar esse conhecimento. Então, nos próximos anos, provavelmente, vamos operar mais os pacientes de reganho. O fato de que a gente vai poder operar mais pacientes entre o IMC, que é a obesidade grau 1, né? Que é o IMC Sim. entre 30 e 35, então não esperar até ficar mais Como obeso. você mesmo falou, isso é uma coisa que já tinha antes da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Aparelho Digestivo, cirurgia bariátrica e metabólica, do aparelho digestivo também. Mas, né, traz ainda mais algo que ratifica, né, a gente poder operar esses pacientes e entrar com uma intervenção de uma forma mais precoce. Então, acho perfeito. Ótimo. E para fechar, Canadá-Brasil. Como é que você está? Canadá-Brasil, melhor lá, melhor cá, vai para lá? Vai desistir do Brasil e ir para o Canadá? O Brasil está no coração, né? Então, não tem jeito. Gostei bastante do Canadá, foi excelente a experiência. Profissionalmente, foi realmente incrível e engrandecedora, como eu falei no começo. A troca com os profissionais de lá, poder ter a troca cirúrgica mesmo, técnica, é bem legal essa interação, poder fazer amigos, né? Enfim. Mas eu vou continuar aqui no Brasil, operando aqui. Nossos pacientes são mais simpáticos. Tá certo. Algum recado final? Não, acho que é isso. Os nossos pacientes aí que quiserem seguir, né, passar na clínica para dar um alô. Os que não conhecem a nossa equipe, que não tiveram oportunidade de ir no instituto, que estão pensando em fazer cirurgia bariátrica, que pensam em tratar a obesidade, acho que a gente tem vários programas de tratamento, não é só a cirurgia, então tem outras opções. Então, acho que você vai ser muito bem acolhido no Instituto Castro. E convidá-los, né, para ir lá ver, participar de uma reunião, saber como é que funciona, trocar uma ideia com a gente. Sempre tem um de nós na clínica, então sempre tem a oportunidade de trocar uma ideia sobre obesidade. Fiquem à vontade.
Muito obrigado pela sua presença, doutora Meiriane, uma das melhores cirurgiãs que nós temos na clínica, obrigada. uma das melhores cirurgiãs bariátricas que eu já vi operar. Voltando do Canadá, para quem quiser ir conhecê-la, falar canadense com ela, em inglês, né? Fiquem à vontade, procurem a gente, nós estamos lá no Com Instituto. certeza. Como sempre, vamos deixar o QR Code com as mídias sociais para todos aqueles que quiserem mandar perguntas de como é o Canadá, qual é a diferença do Canadá. Pode mandar, eu tá respondo, aqui. me marquem. Estamos prontos aqui para responder a todos vocês. E até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigada, Leandro. Um Até abraço. Lá.